Todo mundo já teve diarreia na vida, certo? Mas você já teve diarreia tomando antibiótico? Por que será que isso acontece? E o que você deve fazer? Então, se você tem uma criança que normalmente está sempre precisando repetir o tratamento com antibiótico, por que será que isso está acontecendo? Então, se você quiser as respostas para essas perguntas e como resolver a questão, vem comigo no vídeo. Se eu perguntar para você o que é diarreia, você sabe. Mas você sabe o que é disbiose intestinal? A disbiose, ela justamente pode ter como um dos seus sintomas a diarreia. Existem outros sintomas que ela provoca, tá? Mas a diarreia é uma delas. Então, antes de eu falar dessa parte do antibiótico, deixa eu só explicar algumas coisas para vocês. O nosso trato gastrointestinal, ou seja, tudo que começa da boca e vai até lá o nosso fiofó, é coberto de trilhões de micro-organismos. A gente vive num sistema que a gente chama de simbiose. É um sistema em que eu ajudo os meus micro-organismos e eles também me ajudam. Então a gente está num equilíbrio, né? Um famoso toma lá da cá. Esses micro-organismos presentes aí tanto no nosso trato gastrointestinal, está presente em todas as nossas mucosas, está presente na pele, eles formam a nossa microbiota. É lógico que no caso a gente se refere aqui mais especificamente à microbiota intestinal. Nessa mistureba, a gente tem tanto micro-organismos do bem como alguns também que são do mal. Só que a maioria é do bem. Então, enquanto elas estão lá vivendo muito bem, obrigado, elas vão competindo por alimento, por espaço, né? Em relação aos outros, que a gente chama normalmente de patogênico, então que eles podem gerar doença, eles vivem nesse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente chama de eubiose, tá? Então, quando tá tudo bem, tá tudo bonitinho, a gente chama de eubiose. Agora, quando ocorre um desequilíbrio, a gente chama de disbiose. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar o nosso organismo a voltar a ter bastante micro-organismos do bem para poder combater esses do mal. E por que tudo isso é importante? Por que quando a gente está com diarreia, a gente tem que resolver logo o problema? Porque hoje, mais do que nunca, a gente já sabe que o intestino saudável é sinônimo de saúde. Então, quando a gente tem a diarreia, o que acontece? Uma parte desses nutrientes, uma parte dessa água que a gente ingeriu, vai para o ralo. E como eu disse, a diarreia é apenas um desses sintomas da nossa disbiose. Então, a gente tem também outros sintomas que podem ser, né, desse desequilíbrio da nossa microbiota. Uma pessoa que começa a ter constantemente náusea, ela pode às vezes também ter vômitos, se ela começar a ter muitos gases, ela pode também ter o contrário da diarreia, que é a constipação, ou seja, o intestino preso. Ela pode ter fadiga. E esse desequilíbrio constante pode gerar, inclusive, problemas de saúde, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos e aquelas doenças autoimunes também, algumas, né, doenças autoimunes. Então, é super importante a gente manter a nossa microbiota intestinal. E como esse assunto hoje ele está em alta e ele é extremamente importante para te ajudar a manter a saúde, a Unirio, ela fez uma publicação que eu achei tão bonitinha quando eu estava fazendo as minhas pesquisas na internet, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para o PDF deles. Fala sobre exatamente a nossa microbiota intestinal e sua importância para a imunidade. Então, para quem tiver interesse, tá aí na descrição do vídeo, é só ir lá e dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada no trabalho que eles fizeram. Agora, então, falando especificamente do antibiótico, por que o antibiótico promoveria uma disbiose intestinal e provavelmente, né, consequentemente, uma diarreia? Porque o que o antibiótico faz? Ele mata bactérias. Só que quando você toma um antibiótico, ela não escolhe a bactéria que vai matar. Então, ela age num determinado mecanismo, ela age numa determinada parte. Então, todas as bactérias que tiverem aquele ponto específico em comum é o que o antibiótico vai agir. E aí, o que acontece então? Ela vai acabar também atingindo as bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal.
Ainda se ela matasse somente as bactérias ruins, maravilha, né? Mas não, ela mata também as bactérias boas. Então é muito comum, existe uma chance grande de quando você toma antibiótico, você acabar tendo como sintoma uma diarreia. Mas não necessariamente você vai ter, só que isso não quer dizer que você não está gerando uma disbiose intestinal. O que é o ideal para quem está fazendo uso de antibiótico? Já pode se precaver. Precisa ser necessariamente com medicamento que você compra numa drogaria? Não, você pode fazer uso de outras formas também. É importante que, se você estiver fazendo uso de antibiótico e percebe que isso vai se tornando recorrente, seja na criança, seja no adulto ou seja no idoso, o mais provável é que você promoveu essa disbiose e o importante é, vamos regularizar isso. Existem outras coisas também que podem promover essa disbiose. A dieta sendo ruim, então a bebida alcoólica, o estresse, mas mesmo assim, o ideal é, vamos cuidar do intestino. Não existe, inclusive, um estudo que diga assim, nós devemos ter esta diversidade, né? Ele não vai falar, olha, todos esses micro-organismos você tem que ter, mostrar uma listinha. E você tem que ter nessa quantidade aqui. Mas independente de qualquer coisa, a gente pode fazer a nossa parte para tentar manter o nosso intestino o mais saudável possível para garantir a nossa saúde. E aí, se você decidir, então, entre fazer uso de algum medicamento, que seja probiótico, existem diversos na drogaria. Você pode falar com o farmacêutico, ou às vezes até mesmo um balconista também pode te ajudar. Existem aqueles que são mais conhecidos, mais famosos, como por exemplo, eu vou dar só uma passadinha por cima, tá? Porque a minha ideia é acabar trazendo para cá, para o canal, a análise desses probióticos para vocês, tá bom? Enterogermina, Floratil, 20B, Provence, Culturelle, Florax, Repoflor. Só que qual é a problemática da maioria deles? É preço. Então a gente sabe, tá? Tudo bem, para quem pode, né? Mas e para quem não pode? Então, assim, é complicado mesmo. Então, se falar, eu vou deixar de fazer uso de algum probiótico? Não, não precisa. Você pode tentar, pelo menos, fazer uso de alimentos que são probióticos. E aí, falando de alguns, tá? Eu fiz, assim, também uma pesquisa, assim, mais ou menos, não muito aprofundada, porque geralmente quem entende um pouco melhor são os nutricionistas. Então, como não é a minha área, eu dei uma pesquisadinha. Mas, por exemplo, quem gosta de um queijo branco, ou até queijos de forma geral, a gente tem o iogurte natural de preferência, mas o Yakult, né, que tem os lactobacilos vivos, você também pode fazer uso, quem conhece, pode utilizar o kefir ou a kombucha. Então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixar um like. Gente, muito obrigado, porque o like, vocês sabem que ajuda sim, tá? Eu agradeço demais pelos meus inscritos, por aqueles que compartilham meus vídeos também, porque eu sempre peço, gente, olha, cada vídeo que eu faço pode não ser a maior maravilha do mundo, pode não ter a melhor edição, pode não ser, mas a informação, o conteúdo é importante, tá? Esse último que eu, inclusive, postei, ele não teve tantas visualizações como eu gostaria que ele tivesse tido, né? Porque eu considero importante a informação que está lá. De qualquer forma, eu faço aí com carinho para vocês. Eu espero que todos estejam bem, se cuidem, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!